lavoro lo odiavo, volevo far questo sì, wow. Área 51, a mais famosa base militar secreta do mundo, cheia de teorias e conspirações. Seria ali um lugar para estudar alienígenas e OVNIs? Ou apenas desenvolver aviões e tecnologias? Então se prepara aí porque hoje vocês vão conhecer 10 coisas que vocês precisam saber sobre a Área 51. Mas antes de começar o vídeo, para não perder o costume, se inscreva no canal e também deixa o seu joinha aqui embaixo, beleza? Agora, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E você aí de casa provavelmente já deve ter ouvido falar da Área 51. Afinal, é um assunto adorado por muitas pessoas, né? Pra quem gosta de ETs, teorias da conspiração. A gente mesmo já falou várias vezes sobre a Área 51 aqui no canal. Mas fique tranquilo porque nesse vídeo você vai saber tudo que você precisa saber. Em 10º lugar, quando e onde? A Área 51 foi criada em 1955 pelo presidente americano Eisenhower. Essa base foi criada para ser um lugar secreto, com o objetivo de desenvolver e criar tecnologias e aviões, e também criar alguns aparelhos de espionagens para a CIA. A base não mais secreta fica no deserto de Nevada, onde antigamente existia um lago chamado Groom Lake. A base fica tão isolada que a cidade mais próxima, a 40 km, se chama Rachel e possui menos de 100 habitantes. E por curiosidade, ela foi chamada de Área 51 porque o governo tinha várias áreas para fazer testes. Cada área tinha uma função diferente e também uma numeração aleatória. E a área da região 51 foi utilizada aí pelo governo para fazer esses testes que ainda vamos falar. Em 9º lugar, segurança máxima. Por ser uma área militar do governo e secreta, obviamente que é proibido pisar por lá. Na verdade, você não pode nem chegar perto da Área 51. Se você resolver se aproximar de lá, você não vai encontrar nenhum muro ou cerca impedindo que você se aproxime. O que você vai encontrar são várias placas e mensagens dizendo para você não avançar, porque senão você vai acontecer alguma coisa com você. Mas mesmo assim, se você ignorar as primeiras placas e as mensagens de aviso, se você continuar, vai ter placa dizendo você está entrando em área do governo e a gente tem autorização para te matar. Basicamente para isso. impedir que você continue chegando próximo. Porra, o bagulho do governo está fazendo o que lá? Deixa eles lá em paz. E como já falamos, o lugar está todo equipado com sensores de calor, de movimento, de qualquer coisa, para você justamente nem pisar ali. Porque se você for ali, eles vão saber e eles vão atirar em você. Alguma coisa deve ter por lá, né, pessoal? O que será que esses caras estão protegendo? Em 8º lugar, caso Roosevelt. Como já falamos, a Área 51 foi criada em 1955. Isso de acordo com o que os caras dizem, né? De acordo com os documentos que o governo liberou. Pois existem várias histórias datadas antes mesmo da criação oficial da Área 51. E uma história que tem muita ligação com a Área 51 e aconteceu antes da Área 51 ser criada foi o caso Roosevelt, que aconteceu em 1947. Esse caso aconteceu lá no deserto do Nevada, no mesmo lugar onde fica a Área 51. O que aconteceu foi que basicamente uma nave bizarra caiu do céu. Rapidamente o exército soube do acidente e saiu correndo para recolher todos os destroços, para não deixar nenhuma pista ali do local. E é aí que nascem várias teorias. Além dos destroços da nave, os soldados teriam levado de lá 2 corpos alienígenas, que aparentemente estavam dentro do OVNI. O caso Roosevelt, que acabamos de contar, é considerado um dos casos mais famosos ligados a OVNI. E todos os destroços que caíram naquele dia, naquele local, incluindo os corpos, simplesmente foram recolhidos e levados pelos americanos. Pra onde? Aí que eu não sei, velho. Esses destroços e corpos teriam sido guardados pelo governo americano lá na Área 51, na base militar da Área 51. Mas pera aí, não aconteceu em 1947? Sim. E a Área 51 só criou em 1955? Será que a Área 51 então ela não existia? E aí a partir disso os caras tiveram que criar uma Área 51 para estudar? Pode também fazer sentido. É claro que o governo nunca assumiu que foi levado tudo para a Área 51. Mas ô governo, me diz aí, onde é que vocês levaram então, hein? Tá onde? Tá na minha casa aqui? Não tá. E hoje em dia o governo alega que aquele caso Roosevelt foi apenas um balão meteorológico, que na verdade eles falam que qualquer OVNI, qualquer coisa que tá no céu, são balões meteorológicos. Mas pessoal, por mais que tenha histórias do governo ou coisas que desapareceram, esse caso realmente aconteceu. Não se sabe se foi levado para a 51 ou não, mas que realmente caíram destroços do espaço aquele dia, isso aí aconteceu. E até hoje ninguém sabe onde foi parar. Primeira foto real da Área 51.
A primeira foto que temos de conhecimento da Área 51 é essa daí. Até então, ela era realmente uma área super mega secreta. Essa foto foi tirada e revelada por um satélite soviético, supostamente em 1968, ainda durante a Guerra Fria. Até então, a Área 51 era totalmente secreta, não tinha foto, ninguém sabia da existência dela. A foto tirada naquela época já revelava que tinha uma base militar grandona ali. Também, né, dá pra ver aí várias instalações, construções, casinhas, tem hangares, até mesmo uma pista de pouso. Quando os soviéticos encontraram isso, não tinham dúvida que os americanos estavam tramando alguma coisa, que ali era uma base militar, eles já sabiam. Mas por ter hangares e pistas, será que era apenas para aviões ou seria também para OVNIs? Em sexto lugar, envolvimento com aliens. A Área 51 foi criada em 1955 e descoberta pelos soviéticos em 1968. Mas a Área 51 só foi ganhar fama de lugar dos alienígenas lá no final dos anos 80, por Robert Lazar. Esse cara, Robert Lazar, afirmou ser um ex-funcionário do governo dos Estados Unidos e que supostamente trabalhava dentro de uma base secreta. Esse cara possuía o trabalho de estudar e recriar as tecnologias e naves alienígenas. Supostamente aqueles OVNIs capturados pelos americanos. Eram tudo levados para esse cara e ele tinha o papel de desvendar e entender como funcionava a tecnologia dos alienígenas. Segundo esse cara, ele trabalhava em um dos setores mais importantes e mais sigilosos da Área 51, o setor chamado de S4. Esse setor secreto e mega protegido ficaria debaixo da terra, lá debaixo do local da Área 51, e lá dentro abrigaria OVNIs, objetos voadores não identificados, as naves dos ETs. Lazar também contou que nessa estrutura subterrânea de até 10 andares, tinha área só com corpo de alien, para ser estudado, para ser dissecado, aberto, sei lá o quê. Claro que muita gente não acreditou nas histórias desse cara e procuraram descobrir melhor quem era ou quem foi Robert Lazar. Estranhamente, galera, não encontraram nada sobre esse cara. Como se tudo dele fosse apagado e o cara não existisse no passado. Mas foi depois desse cara que a Área 51 recebeu a fama de ser o lar dos alienígenas. Em quinto lugar, governo admite Área 51. Mesmo depois da história de Robert Lazar, do caso Roosevelt e tudo mais, a base militar ainda era mantida sob sigilo do governo americano que proibia qualquer pessoa de falar sobre esse assunto. Os Estados Unidos só foi assumir que tinha uma base secreta em 1994, depois de ter sido processado por ex-funcionários que teriam trabalhado na Área 51. Além disso, o índice de câncer ali próximo da base cresceu, fazendo com que moradores da região apresentassem sintomas graves e doenças graves. E essas doenças e cânceres causadas nas pessoas que moravam ali próximo teriam sido causadas pelos lixos tóxicos da Área 51. Então, graças aos processos dos ex-funcionários e às inúmeras denúncias feitas pelos moradores doentes da região, os Estados Unidos tiveram que ir a público e assumir o que estava acontecendo por lá. Falou assim, mano, vocês estão especulando a gente realmente tem uma base secreta. Boa, vocês acharam? Beleza, Isso. Tá confirmado. Onde fica e por quê e pra quê? Mistério. Os aviões e as tecnologias. O governo americano já usou a Área 51 para desenvolver jatos ultrassônicos. Até mesmo drones de espionagem que são usados até hoje foram fabricados por lá. Além disso, eles também criaram várias tecnologias, né, como por exemplo o avião que não é rastreável por radares. Mas será que a galera da Área 51 só produz esses aviões? A única coisa que sabemos de fato que é realmente feito na Área 51 é o que o governo diz, né? Mas aí você vai acreditar no governo? Mesmo depois de foto e até mesmo dos Estados Unidos falar que a gente tem uma base secreta, os arquivos e documentos a respeito da Área 51 só foram aparecer em 2013 e só rolou graças a uma lei de liberdade de informação lá nos Estados Unidos. Graças a essa lei, mais de 400 páginas foram liberadas. 400 páginas com documentos e informações registradas desde 1961 até 2009. Vários desses documentos assumem a existência da Área 51 e provam que lá era utilizada para tecnologia avançada. Mas nessas 400 páginas liberadas não há nenhuma existência de aliens ou alguma coisa que cita alienígenas ou OVNI. Fala apenas de aviões supersônicos, as coisas que a gente acabou de citar no item anterior. O grande mentiroso. Depois da CIA assumir que a Área 51 realmente existia, esse assunto voltou pro em alta. E foi aí que muita gente quis se aproveitar da situação. Surgiu na internet, em 2014, um engenheiro chamado Boyd Bushman, dizendo que ele tinha trabalhado alguns anos dentro da própria Área 51. Além de contar várias histórias do que acontecia lá dentro da Área 51, Boyd também mostrou a imagem de um suposto ET que ele teria capturado lá na Área 51.
Essa imagem rapidamente viralizou na internet, principalmente depois que Boyd morreu, 2 meses depois de ter contado e mostrado essas coisas da Área 51. Depois da morte do cara, levantou muitas teorias de que o governo teria apagado o cara para poder esconder informações. Todo mundo estava acreditando nesse velhinho. Até que um usuário do Reddit percebeu que a foto do alien, na verdade, era uma foto de um antigo boneco vendido nos mercados americanos. Depois que essa farsa foi descoberta, Boyd perdeu toda a sua credibilidade. Vídeos reais da Área 51. E galera, como falamos, a Área 51 é um dos lugares mais protegidos do mundo. Então tem muita coisa que a gente não sabe, tem muita coisa que é teoria, tem muita coisa que é apenas historinha. Pois pra você ter uma noção, praticamente ninguém conseguiu entrar lá e pisar lá, ou ninguém que entrou saiu e contou realmente do que acontece lá. Então é um mistério. Eu acho que quando os caras entram, acho que eles assinam um contrato. De vida e da família dele, sei lá. Senão não entra. Apesar de tudo isso, um canal de televisão conseguiu uma imagem exclusiva da Área 51 lá em 2008. Essas imagens que vocês estão vendo são os únicos vídeos reais e autênticos feitos da Área 51. E como dá pra ver, a qualidade não é uma das melhores e foi capturado a metros e quilômetros de distância, usando aquelas lentes de super zoom. Dá pra também levantar uma curiosidade na nossa cabeça, né? Tipo, o que será realmente que é feito ali? Meu Deus do céu. É muito grande. Na internet existem milhares de vídeos a respeito da Área 51. Mas 99,9% desses vídeos é tudo fake, tudo falso, tudo alguém que armou, pegadinha, manipulação de computador, fantasia. Será? Bom, se tem OVNIs, aliens, Beelzebus, Poder, Doutor Estranho, não sei. não sabemos. Não dá pra saber. Não dá pra saber, pessoal. O lugar é tão seguro que provavelmente a gente nunca vai saber, a não ser que, sei lá, as coisas mudem aí, com o passar do tempo e eles... Escancarem tudo, mas... aí eles chegam daqui a 300 anos, realmente, a gente sempre trabalhou aqui com bazucas supersônicas, sei lá. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo difícil, muito difícil de trabalhar, porque são muitas informações, muitas teorias, muitas histórias, muito diz e não diz. E é praticamente um lugar criado e mantido pra ninguém saber realmente do que se trata ali. Então, o pouco que a gente já sabe já demais, fica satisfeito, entendeu? E o like! E o like, mano! Tem muito like na Área 51, velho. like. Esses dias um ET, eu tava dormindo, o ET entrou em contato comigo e ele falou assim, mano, aqui não tem ET, mas tem like. Brincadeira, galera. Deixa o like, espero que vocês tenham gostado. Explode o joinha. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Segue a gente aqui nas redes sociais, Lucas Lucas Marques. Marques. Entra lá na minha foto e comenta Alien Cabeçudo. Nossa, eu pensei na mesma coisa, mano. Alien cabeçudo, eu ia falar alien cabeçudo, juro pra você, mano. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis. E te vejo lá na Área 51. Valeu. Valeu!